capacitação do ciclo aí, então, que bacana, né? Parabéns para vocês aí, antes de mais nada, né? Porque ter esse compromisso aí, né, de quase todas as segundas-feiras, estar aqui, né, escutar alguém falar sobre algum tema e depois tentar praticar, né, esse tema numa assessoria ou num exercício, exige um esforço, né? E legal, espero que tenha sido compensador isso para vocês. Então, parabéns. E hoje a gente vai falar de um tema, né, que é o seguinte, a gestão de documentos e finanças. Aparentemente, assim, seria um tema chato, complicado, né? Pô, finanças, cálculos ou documentos, né? Mas a gente vai tratar esse tema aqui com vocês de uma outra maneira, então fiquem aqui com a gente, vocês vão ver a importância, né, disso daí, né, da gestão de documentos e da finanças, né. Pode parecer trivial, mas não é trivial, não é difícil fazer, mas assim, é muito importante, né, a gente fazer isso, ter uma boa gestão de documentos e uma boa gestão de finanças, tá? A gente já vai discutir aí as razões disso, tá bom? Para quem ainda não me conhece, né? Meu nome é Emílio, eu sou sociólogo, já tenho aí uns 16 anos de experiência, né, com o governo, com o terceiro setor, sócio proprietário da Ressus, facilitador associado na Inc. Já trabalhei aí na Quer Brasil, Fundação Abrinq, Gaia e na Prefeitura de São Paulo. E tudo isso que eu vou trazer aqui para vocês é fruto dessa experiência, né, que eu tive no terceiro setor e das coisas que eu li, estudei e vivenciei também, tá? Então vai ser bem prático e vamos tentar participar o máximo possível. Vou apresentar aqui para vocês rapidamente. Aqui, o nosso objetivo vai ser apresentar os principais passos na gestão de finanças e de documentos necessários, né, para participar em editais. Então, vocês vão ter os principais passos e, com base nesses passos, vocês vão ser capazes de elaborar orçamentos, de analisar orçamentos, de gerir melhor os documentos de vocês, saber que documentos são necessários, que tipo de documentos, como organizar esses documentos, tá? Então, essa é a nossa ideia aí para hoje, tá bom? E assim, a gente vai ver as classificações de receitas e despesas, planos de conta, orçamento, livro-razão, a questão dos rateios e dos custos indiretos, né, na instituição, como que a gente faz isso, tá? E vamos lá. Eu vou dividir aqui essa capacitação de hoje em 4 momentos, tá? Primeiro, documentos para editais. Depois, a gente vai falar de isenções e imunidades tributárias. Por fim, aqui, a gente vai falar de orçamento de projeto e de orçamento da instituição. Vocês vão ver que o orçamento do projeto e da instituição são muito parecidos, eles têm as suas diferenças, né, suas características próprias, mas se a gente aprender a fazer o orçamento de projeto aqui, a gente vai conseguir fazer o da instituição, tá? E isso vai ser muito bom para a instituição também. Então vamos lá, ó. Documentos, né, para participação em editais. Antes de eu falar aqui quais são esses documentos, tá, não sei o que tem, eu queria ouvir vocês, né? Vocês provavelmente aí a maior parte deve ter participado de editais, deve ter elaborado a proposta, deve ter cuidado da documentação. Quais vocês acham que são os documentos mais solicitados em editais, né? Que documentos a gente tem que ter prontos, né? Rapidinhos, né? Já ali guardado conosco para enviar para os editais. Vão escrevendo aí quais são esses documentos que vocês acham aqui. O Felipe vai passando isso para mim, eu vou dando uma espiadinha aqui no grupo também do WhatsApp, para ver aqui como que a gente está na parte aí de documentos. Assim.
tem aqueles clássicos, né, que obrigatórios, né, que a gente não dá para esquecer. Se eu não me engano, vocês também, para participar aqui, né, do Transformar, creio eu, também tiveram que fazer uma inscrição e também tiveram que enviar documentos, né? Eu vou dar mais aí uns segundinhos aí para vocês irem colocando aqui no grupo, né, do WhatsApp para o Felipe. E acho que o Felipe pode te ajudar, Vani. O Felipe falou para mim que a tela, todo mundo está conseguindo ver os slides passando. Aqui a Vani apontou um problema, né? Vocês podiam confirmar para mim se está todo mundo vendo as telas aqui? Ok, ó, a tela está ok aqui, o Felipe acabou de me informar. Vamos lá. Então, ó, colocar aqui ata de eleição, docs pessoais dos representantes, CNPJ, né? Vamos ver aqui se quem mais aparece, né? Ó, certidões negativas. Então, vocês estão bem craques aí em participação em editais, né? Já estão soltando todas aí. Ó, é bem por aí mesmo, né? Quais são os documentos que a gente tem que ter para participar em edital e que a gente tem que deixar prontos, né? Tá ali, bate bola, sem demora, né? Tem aqueles documentos, assim, que a gente chama de documentos de identidade da organização, né? Que são semelhantes ao nosso RG, ao nosso CPF, nossa carteira de motorista, né? São coisas documentos que dizem, o Emílio é nascido no ano tal, ele nasceu em tal cidade, o pai dele se chama tal, a mãe dele se chama tal, então são, não, documentos de identidade mesmo, né? E no caso aqui, né, das organizações, qual que seria o RG, vamos dizer assim, né, para comparar o RG aí das nossas organizações, né? Seria o estatuto social e o comprovante de endereço. O estatuto social, se vocês lembrarem aí da aula, não lembro se foi a penúltima ou a antepenúltima, que eu falei lá né, do que é o estatuto, os passos, né, para fazer o estatuto, né? Então, o estatuto ali, ele tem algumas informações, né? Ele diz qual que é a missão da organização, ele diz aonde a organização tá sediada, né? Ele fala das regras da eleição, da instituição, como remunera ou não, né, as pessoas, como a instituição é avaliada. Então, ali tem, né, a principal, né, da instituição, o que é, o que ela faz, qual é a missão e como ela faz essas coisas, né? E o comprovante de endereço, né? Eles sempre querem saber se aquele endereço que você colocou no Estatuto Social é aquele onde vai ser a atividade mesmo, né? Então, a gente tem que ter isso pronto. E esses são os de identidade. Tem as certidões aí que algumas aí pessoas mencionaram, né? Então, a gente tem certidão negativa de débitos trabalhistas, certidão negativa de tributos federais e certidão negativa de dívida ativa. Porque normalmente em editais, assim, se pede, né, esse tipo de coisas, assim, pra gente, né? Um motivo mais pragmático, assim, mais racional de se pedir essas coisas para meio que para saber não só da saúde da instituição, mas se ela é capaz, se ela não vai, de repente, sofrer uma intervenção, né? Imagina o seguinte, você é uma entidade, né? E aí você vai patrocinar alguma associação, alguma instituição, e aí você repassa o dinheiro, aí a atividade está sendo executada, mas aí por uma questão de débitos trabalhistas, né? Ou porque a entidade não pagou algum tributo que devia, ou não comprovou que pagou aquele tributo federal, né? Ela vai sofrer uma intervenção do Estado, ela pode ter sua operação descontinuada,
ela pode, de repente, ter que pagar aquilo de uma vez e aí ficar sem dinheiro para tocar, né, as coisas. Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente pede esse tipo de certidão, né, para saber se está tudo bem, se não vai ter nenhuma surpresa no caminho, né. Quando o lugar apresenta isso para a gente, ó, ok, né, não tem nenhuma surpresa. Então, as certidões, e são essas três aqui, as que vocês têm que ter, tem esse propósito, tá? Ela é importante por isso. Tem um conjunto aqui também de documentos que a gente chama de processos. Então, assim, ó, a parte de identidade mostra, né, o que faz, como faz, tal, onde está a associação. As certidões mostram que ela está pagando as contas certinho, que ela não tem nenhum problema, que não vai ter nenhuma descontinuidade, né, não vai sofrer nenhuma intervenção. E os processos mostram que a instituição não só existe, mas que ela está se movimentando, né? Ou seja, existem assembleias para discussão, né, dos rumos da organização, ah, tem as posses, né, as diretorias são trocadas, e aí tem as atas de posse. Aí você vê pela ata da última assembleia, né, qual foi a movimentação ou não, né? E principalmente você vê aqui a questão do balanço patrimonial do último ano assinado, né? Tudo isso são documentos que dizem, né, ó, eles além de existirem, eles estão agindo, né? Estão fazendo coisas, estão discutindo os rumos, estão fazendo seus balanços e tal. Então indica que os processos estão funcionando, tá? E tem também aqui o que a gente chama de documentos da equipe, né? Sempre, ou quase sempre, acredito que sempre vão pedir mesmo a cópia do RG e do CPF do procurador legal ou responsável pela instituição, e quase sempre vão pedir a cópia do RG e do CPF do técnico responsável pelo trabalho. Então, esses aqui são os documentos fundamentais, assim, né, que vocês têm que ter, e não é legal, vamos lá pegar agora uma cópia do estatuto. Onde está o estatuto? O estatuto está armazenado lá no escritório de contabilidade, aí tem que ir lá no escritório de contabilidade, aí vai pegar. A certidão é negativa, eu não tenho aqui na minha cidade um posto da Receita, vou ter que ir para uma outra cidade, né? Então, são coisas que a gente perde tempo e às vezes a gente não se preparou, às vezes não tem o dinheiro ou a disponibilidade para fazer essas viagens, né? Então, são coisas que a gente tem que ter pronto. E vocês podem até criar uma pasta, seja no computador, seja uma pasta física, né? Eu sugiro os dois, né? Uma pasta física e uma no computador. E vocês podem usar essa classificação aqui, né? Cria lá uma pastinha em identidade. E aí estão lá aqueles documentos, certidões. E aí estão lá aquelas certidões, né? Então, o importante é isso, você ter isso organizado em documento físico e em documento virtual também, tá? E isso para quê? Para que a gente tenha esses documentos sempre em bom estado, né? Não adianta a gente ter aquele documento e a gente não armazenou direito, não cuidou dele direito, e ele está em mau estado, não vai ser aceito. É importante que eles estejam válidos também, né? Não adianta só eu tirar o documento, né? Mas ele tem que estar válido. O que, que é válido aqui, né? Tem que ter registro em cartório. Ele tem que estar dentro de um período estabelecido também. Tá? Então não é só tirar a cópia e guardar, tirar a cópia, guardar para que ele fique em bom estado e também para que ele tenha validade, né, com registro no cartório. As cópias, isso de novo, parece muito trivial, mas não é, já aconteceu comigo, né, ó. As cópias e digitalizações devem estar legíveis e sem rasuras. Normalmente a gente tira uma cópia, digitaliza alguma coisa, às vezes não olha, né, de novo para ver se ficou bom, né, a cópia, a digitalização. A gente só copia, ou digitaliza e guarda, né, mas às vezes a digitalização não ficou tão boa, e aí quem vai receber esse documento não vai conseguir ler uma coisa ou outra. Então, tem que estar, a gente tem que se certificar de que vai estar legível o documento. Também, né, como eu falei, está disponibilizados em armazenamento virtual
e também em pastas físicas, tá? E aí vocês podem usar essa classificação aqui, ó, eu voltei aqui no slide, vocês podem usar essa classificação aí para organizar esses documentos, né? Porque uma coisa muito importante também sobre documentos, é trivial, mas a gente esquece, né? Não adianta eu copiar, eu listar os documentos, está em bom estado, ter uma validade, e aí eu jogo ele numa gaveta, eu misturo um com o outro, um fica numa gaveta, o outro fica numa outra sala, né? Ele tem que estar organizado, né? Então use isso daqui, ó. Organiza ele em pastas conforme a identidade, certidões, processos e equipe, tá? Vamos agora falar um pouco sobre as isenções e sobre as imunidades tributárias, tá? E aí, de novo, eu vou perguntar para vocês, vocês vão jogando aí para o Felipe vai passando para mim, né? Que isenções ou imunidades vocês conhecem, né? Que vocês sabem que tem aí na organização de vocês, ou que não existe na organização de vocês, mas existe em outra organização, né? Quais são essas isenções e imunidades que o terceiro setor pode ter? Podem, vão jogando aí para a gente, e aí a gente vai acompanhando. Sem medo de errar, viu, pessoal? Que, né, que isenção pode ter uma ONG? Que imunidade tributária pode ter uma ONG? Vamos lá, pessoal. Coragem, não se acanhe. Mais um pouquinho aqui. Ok. Não tem, não tem problema. Eu vou passar aqui, então, para vocês as, as isenções e as imunidades, né, que as ONGs podem usufruir, tá? Então, antes de eu passar isso, eu queria conversar um pouco com vocês, né, sobre o que são tributos, né? Então, primeira coisa aí, é a gente entender que existem três tipos, assim, vamos falar de maneira bem simples, em três tipos de tributos, né? Na verdade, só existe um tributo. O tributo é o que é aquilo que a gente é obrigado por lei a pagar, né? E o tributo só pode ser criado pelo Estado, né? Então, tem aí impostos, taxas e contribuições. Esses são os principais, né? Então, o que são os impostos, né? Os impostos a gente conhece, né? IR, Imposto de Renda, IPI, Imposto sobre Produtos Industriais, né, industrializados, o IPVA, que é sobre o carro, né, a moto, o ISS, que é Imposto sobre Serviços, IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, né, e ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, né. Então, o imposto, ele não está vinculado a um orçamento específico ou à contraprestação de um serviço, né? Então, assim, o dinheiro o imposto que você paga de imposto de renda, por exemplo, ele não tem uma destinação específica. O imposto de renda só pode ser usado pelo governo para fazer tal ação. Não, não tem. Então, os impostos, em geral, eles não, né, os impostos, eles não têm, não estão vinculados a um orçamento específico, né? Então, essa é uma característica do imposto e não existe a contrapartida do Estado em pegar aquele dinheiro do seu imposto de renda, por exemplo, e investir em estradas. Não está determinado de antemão o que o Estado vai fazer ou não com aquele tributo que você pagou, tá? Que é diferente das taxas, por exemplo. As taxas são vinculadas a uma contraprestação. Então, por exemplo, quando você tem taxa de coleta de lixo, taxa de iluminação pública, são tributos que eu vou usar para investir depois na coleta de lixo e na iluminação pública, né? Ou seja, eles estão vinculados a uma contraprestação.
a prefeitura, quando ela aplica essa taxa, né, de coleta de lixo, ela é obrigada, depois que você pagou, a pegar esse dinheiro e investir na coleta urbana. Tá? Ela não pode pegar esse dinheiro e de repente falar, ah, não, eu vou pagar precatório com esse dinheiro, ah, eu vou pagar essa parte da educação. Não, a taxa ela tá vinculada, né, a, a um serviço, né? E as contribuições também, que essas estão vinculadas a um orçamento específico, e tem esse nome aqui, né? São as contribuições sociais de melhoria. Eu vou mostrar lá na frente quais são, né? Essas contribuições. Algumas vocês conhecem, é PIS, COFINS, INSS, tá? São aquelas que estão vinculadas ao orçamento da Seguridade Social, tá? No governo federal. Então a gente tem, né, impostos, taxas e contribuições. Então, quando a gente for pensar, bom, quais são as imunidades ou isenções, a gente tem que ver, bom, é de imposto, de taxa ou de contribuição, né? Pode ter nas três ou só em alguma, tá? Já vai ficar mais claro isso aqui no slide seguinte, né? Então, assim, ó, a imunidade. A imunidade ela é estabelecida na Constituição, né? E ela acontece no imposto sobre patrimônio, né? Sobre renda ou sobre serviços, né? Então, se dá imunidade aí, através da Constituição, e sobre esse tipo de atividades, né? E a isenção tributária, ela é estabelecida em lei infraconstitucional, né, como se diz, e, ou seja, aquela lei que o município fez também, que o Estado fez, né, e ela pode atingir qualquer modalidade de tributo em qualquer esfera, municipal, estadual ou federal, tá? Então a gente tem imunidade, que é aquela estabelecida na Constituição, o que significa que para isso ser mudado, por exemplo, tem que ter uma mudança na Constituição. E a gente sabe que mudanças na Constituição são difíceis de acontecer, né, pelo número lá, pela urgência, pelo tema e pelo número, né, que tem que ter da Câmara, né, para se aprovar, né? Então é um número muito grande, né, de deputados e congressistas que para mudar. Então dificilmente aquela imunidade, né, que hoje a sua organização tem, dificilmente ela vai mudar com o tempo. Já a isenção não. A isenção a prefeitura pode te dar isenção sobre algum tributo ou alguma taxa, alguma coisa específica, mas ela pode mudar depois de um ano, depois de 2 anos, ou entrar outro prefeito e mudar aquilo, né? Ela é mais, ela, como comparando com a imunidade, né? A gente diria que as isenções assim elas não são tão certas, né? Pode ter uma mudança e aí a gente tem que arcar com aquilo que a gente não arcava antes, tá? Então vamos lá, falar um pouquinho das imunidades, né? Então tá lá no artigo 150 aí da Constituição, né? E sem prejuízo de outras garantias, tal, né? É vedado à União, Estados, Distritos Federal e municípios instituir impostos sobre patrimônio, sobre a renda ou serviços, né? Seja dos partidos políticos e suas fundações, entidades sindicais e trabalhadores, das instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, que somos a maior parte aqui, né? No caso aqui, né? Que é de sem fins lucrativos, né? Lembra que eu falei naquela outra capacitação, né? Sobre, né, o que caracteriza aí as instituições, associações e a fundação, né? Essa questão de ser sem fins lucrativos, então está contemplado aqui. Então, e tem os requisitos, né? Ok, então associações e fundações sem fins lucrativos não podem ser cobradas de imposto de patrimônio e de renda, desde que elas não distribuam, né, qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas, né, a qualquer título, desde que elas apliquem integralmente no país os seus recursos na manutenção, né, dos objetivos institucionais. Ah, que objetivo institucional é esse? Bom, é aquele lá que você colocou no seu estatuto social, né, que tem lá as atividades ali, o objetivo, a missão da organização, tá? E desde que essas organizações mantenham a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos
de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Que são formalidades capazes de assegurar a sua exatidão? Está de acordo com as normas contábeis, entendeu? Então, você tem que ter lá o registro oficial pelas normas da contabilidade das receitas e despesas. Então, você tem isso daqui, você pode, né, estar imune daqueles impostos lá. Então, como eu falei, né, aplicar nas suas contas aí a norma brasileira aí de contabilidade. Tem que ter livro diário. A gente vai ver aí para o final aqui, eu vou mostrar para vocês o que é um livro diário, né? Como tem que manter isso, mas vocês vão precisar de apoio de contador também, né? Mas tem livro diário registrado no cartório de pessoas jurídicas. Tem que ter o livro razão, que eu vou mostrar para vocês aí também. E tem que ter o arquivamento dos documentos que deram suporte aos lançamentos contábeis, né? Então, eu lancei lá, teve uma despesa com combustível no projeto tal, e aí eu tenho que arquivar o documento ali, né, que é a nota fiscal de compra daquele combustível, tá? Então, não basta só ser a entidade sem fins lucrativos, mas você tem que aplicar essas coisas aqui para poder ter aquela imunidade ou aquela isenção de fato, tá? Então, ó, quais são os tributos aí abrangidos pela imunidade, né? Os impostos aqui. Então, a gente pode ter, você pode ter desde o seu IPTU aí, né? O imposto territorial rural, o imposto sobre operações financeiras, né? Imposto sobre aí, diversos impostos aqui, né? Transmissão de bens, IPVA, IR, né? Imposto de renda, imposto sobre serviços, opa, deixa eu voltar aqui, ICMS, tá? Então, é isso que a gente sabe, bom, eu enquanto organização aqui, imunidade, se eu cumprir com aqueles requisitos, eu posso estar imune, né? Não ser cobrado por esses impostos, ok? E lembra que eu tinha falado lá das contribuições sociais de melhoria, né, e tal? Quem pode estar imune, né, nesse daí? São aquelas fundações ou associações, né, desculpa, as associações, né, no caso, são as associações que têm lá o certificado de entidade de beneficência de assistência social, o SEBAS, né? Então, essas aí, por exemplo, vão ter imunidade em relação ao, ao PIS, ao COFINS, ao contribuição, né, sobre lucro, contribuição previdenciária aí, que é a cota patronal, e contribuição provisória sobre movimentação financeira. Então, por isso que dá importância de alguns títulos ou certificados, né? Mesmo com a questão do novo marco, de repente você der um SEBAS, tal, é importante e ele também te dá a imunidade para essas partes aqui, né? As contribuições sociais, tá? Bom, e independente de tudo isso, né? Você tem que fazer o que mais ainda, né? Tem que emitir nota fiscal, né? Tem que emitir as guias de recolhimento de tributos. Então, não é só porque eu estou imune, eu sou isento, que eu não vou pegar essas guias de recolhimentos e tal. Isso é um pouco complicado também. Eu lembro que numa organização que eu trabalhei, a organização, mesmo sendo imune ou isenta, tal, tinha alguns impostos que a gente tinha que recolher, né? Então a gente recolhia, pagava esses impostos e depois mostrava, ó, mas tá vendo? Somos uma organização assim, assado, sem fins lucrativos, e aí depois que a gente conseguia, né, receber isso de volta, ou tinha uma outra operação contábil, eu não me lembro, tal, né? Mas eu lembro que isso era sempre uma dor de cabeça. Então a gente, independente de estar imune ou isento, a gente tem que recolher esses tributos, né? Tem que mandar as declarações fiscais pertinentes, né? Você tem que ter lá a folha de pagamento, tem que guardar os contra-cheques da folha de pagamento, tá bem? Tem que ter lá o livro de inspeção de trabalho para mostrar, né, que
aquelas tantas pessoas aqui que estão na folha de pagamento, os contra-cheques, elas vêm aqui de fato trabalhar, elas estão aqui, e são elas, dessas aqui que eu estou pedindo para não, né, não descontar e tal, enfim. Então, tem que ter isso. Você tem que manter lá a GPS, né, aquele guia da Previdência Social, preencher lá o CAGED, RAIS, enfim. Você ainda tem que fazer essas coisas, né? E tem que reter na fonte, né, aqueles PIS, COFINS que eu falei lá para vocês, ISS e contribuições previdenciárias e imposto de renda. Então, mesmo com a imunidade e isenção, você tem que continuar fazendo essas coisas aqui, tá bem? Bom, isso daí posto, eu queria perguntar, né, ir para a terceira parte aí do nosso, da nossa capacitação, que é falar agora sobre orçamento. E aí eu queria, né, ver aí com vocês, assim, o que é um orçamento? Joguem aí para a gente o que vocês acham, o que é um orçamento, para que serve um orçamento, qual que é a importância do, do, do orçamento. Ó, antes de eu seguir aqui com a parte do orçamento, deixa eu responder uma pergunta aqui, que é uma pergunta da Rosa, né? Então a Rosa perguntou assim: como assim? É imune ou tem que pagar? E se paga, como faz para receber de volta, né? Então, uma primeira coisa aqui, Rosa, é o seguinte: sendo imune ou isento, né? A gente tem que apontar aquele tributo, né? Então eu posso ser uma entidade que tem o SEBAS lá, estou isento de cota, ou de PIS, ou de COFINS, enfim, estou isento de algum tributo lá, né? E daqueles de contribuições sociais de melhoria, né? Independente de eu estar isento ou não, eu tenho que apontar, né, que aquilo aconteceu e que eu reti na fonte aquele imposto, ou então que eu paguei aquele imposto, tá bom? E aí o que eu trouxe, assim, era um exemplo, né, de um lugar em que eu trabalhei, em que acontecia, né? Que, assim, independente de a gente estar isento ou não, a gente tinha que recolher, fazer esses apontamentos, pegar as guias e tal. E aí o contador, né, e o pessoal de finanças, lá sempre tinha um trabalhão depois para mostrar e ver, olha, não, ó, somos isentos disso daqui, né? Eu não sei exatamente como é que recebe isso depois, se tem uma operação contábil que então você tira do seu balanço patrimonial ou se recebe o dinheiro e tal. Não sei dizer exatamente isso, tá? Porque isso é uma coisa bem técnica, bem de contabilidade mesmo, tal, né? Mas o que eu quis dizer para vocês aí, Rosa, é isso, você tem que, independente de estar imune ou não, você tem que apontar que aquele evento está acontecendo, entendeu? Eu posso estar imune de pagar um imposto de renda, mas eu tenho que apontar que no Olerite de tal pessoa, ela recebeu e está aqui e está retido o imposto de renda. Ou então eu tenho que apontar que aquele evento que geraria um tributo, ele está aqui anotado, convencionado, talvez eu tenha até que pagar, não sei, aí tem que ver com a contabilidade mesmo, tá? Isso é muito técnico. Então, e aí depois tem uma outra maneira de receber isso, tá bom? Respondi aí, Rosa? Ficou um pouco mais claro isso? Fala aí pra gente se ficou um pouco mais claro essa questão. O importante é isso, é que independente de estarmos isentos ou não, né, estarmos isentos ou não, a gente tem que, se o evento acontece, a gente tem que apontar o evento, né, ó, tá aqui imposto de renda e tá aqui retido na fonte, e aí depois se vê, né, como que faz ou não, né. É, exato, é como a Rosa colocou aqui, né, o contador que não sabe nada do terceiro setor vai ter que saber, exatamente. Ele tem essas peculiaridades, né, que são do setor e também as dificuldades mesmo, né? Então ele tem que saber, né, quais são esses aí, por que ele tem intenção e como ele faz, né? O contador normalmente sabe que, olha, isso aqui eu tenho que
pagar agora e depois eu pego a diferença, ou depois isso é reembolsado, ou por dinheiro, ou através de uma operação de contabilidade no patrimônio que eu consigo abater uma coisa ou outra, tá? Então vamos lá, vamos seguir então. E eu tinha perguntado para vocês, né, o que é orçamento. Então vamos lá, gente. Ó, a Silvia aqui, ó, já colocou para nós. Aqui, orçamento é o cálculo especulativo do custo de uma obra ou serviço a ser prestados, né? Todos os editais precisam de apresentação de pelo menos 3 orçamentos, né? Então, ó, é isso daí, né? O orçamento é o quê? Eu preciso saber o valor de alguma coisa, né? Quanto custa alguma coisa. Então, quando alguma coisa na nossa casa quebra, tem algum problema, a gente precisa reformar, construir e tal, a gente chama, né, as pessoas que prestam esse serviço e a gente pergunta, oh, quanto que vai custar a reforma aqui desse muro, quanto que vai custar esse telhado, né? E ele te dá um preço, né? Então, o orçamento é bem isso, assim, né? Um valor de alguma coisa que precisa ser feita, né? Então, ele é o cálculo aproximado do custo de alguma coisa. Então, no nosso caso aqui, a gente sempre pergunta qual que é o custo das atividades essenciais da organização, né? Uma organização para prestar aí seus serviços, né? Ela vai ter custo, né? Com escritório, custo com arquivo, custo com telefone, né? São coisas que precisa para movimentar a organização. E quanto vai custar o projeto, né? O projeto, para ele acontecer, eu vou precisar contratar pessoas. Bom, quanto custa um assistente social? Eu vou precisar comprar material aí para trabalhar as aulas. Bom, quanto custa, né? Eu preciso ir montando essas coisas e saber, né? Quanto, quanto custa. Hoje é isso, né? Estímulo, como colocou aqui, né? A Silvia, né? É um cálculo, né? Especulativo do custo de alguma coisa. Uma coisa legal também que a gente às vezes não tem muito claro, né? E é importante ter isso bem claro, é que o orçamento não é só uma atividade menor, do tipo, é ficar vendo quanto custa o tempo todo, né? O orçamento ele tem uma função aí importantíssima, que é uma função de planejamento, que a gente chama, né? Que ele é mais estratégico. Ou seja, um orçamento também serve para demonstrar a viabilidade de uma ação. Bom, como assim? Suponha que você tem lá uma ação, né? Vacinar alguma população, alguma comunidade, e aí são tantas pessoas, a vacina custa tanto, e aí você vê lá que o custo total da vacinação é de 10 mil reais, e né, você está demonstrando, e a gente tem 10 mil reais na organização, ou tem 10 mil reais nesse edital, então é possível vacinar todo mundo. Então, além dessa ideia de quanto custa, quanto vale, né, quanto vai custar, é demonstrar a viabilidade, né, de uma ação. E aí é mais a parte de planejamento mesmo, né? No planejamento a gente vocês viram isso aí, acho que com a BOG, né? Vocês atribuem um objetivo. Bom, e qual que é a viabilidade para chegar naquele objetivo? Eu vou precisar fazer essa e essa ação custa tanto, então é viável ou não é viável, né? Então o orçamento pode mostrar, né, se algo é viável ou não para a gente, né? Ou seja, eu estou vendo se eu já estaria fazendo, na verdade, né, uma avaliação dos recursos necessários para cumprir com a missão da organização. Então, tem lá a missão da organização, as atividades que ela desenvolve, e para atingir aquele objetivo, atingir aquela missão, o que acontece? Né? Bom, a gente vai ter que fazer essa ação e o custo dessa ação é tanto. Então, pode dar uma ideia de viabilidade. Eu não consigo vacinar todo mundo esse ano, mas eu consigo vacinar metade esse ano e metade no outro. Então, a ação é viável em 2 anos, mas não é viável em apenas um ano, tá? Você tem a vacina, sabe como funciona, sabe como aplicar, mas não tem todos os recursos, ok? Então, tenham isso em mente também, né? Que o orçamento vai além só de cálculo, né? Tentem lembrar sempre dessa visão mais de planejamento e de estratégia também.
Claro, ele tem outras finalidades, né? Prestar contas, controle externo e transparência. Eu falei, né, para vocês que os livros têm que estar escriturados, né? O livro Razão tem que estar escriturado, registrado no cartório, normas contábeis e tal, e o orçamento vai te ajudar a fazer isso, a prestar contas e mostrar que de fato você necessita daquela isenção, né? Que você tem direito àquela isenção. E aí estamos falando de controle externo e transparência, ou prestar contas para um edital que você, né, participou, ok? O orçamento também, além de ser algo que vai estimar o cálculo de alguma coisa, o preço de alguma coisa, ele tem aquela de planejamento e tem essas outras, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês sim, é a importância do orçamento, né? Vamos ver o orçamento como algo além de só o valor das coisas, mas entender que ele pode ser algo mais abrangente, né? E nos ajudar com prestação de contas e com planejamento também. Então vamos lá. Quais são os componentes de um orçamento, né? O primeiro componente que a gente tem são as receitas, né? São as entradas. E quais podem ser as fontes de receitas aí, né? Nas nossas organizações. Bom, tem vários tipos, né? Eu posso ter doação, doação em espécie, né? Dinheiro, cheque, dinheiro, mantimentos, né? Materiais, preciso reformar uma parte da minha instituição e alguém chega e doa o material, doa o tijolo e o cimento, e outra pessoa que é pedreiro doa a mão de obra dela, né, para fazer aquilo. Isso é um tipo de receita, né? A gente tem, depois eu vou falar disso, né? Mesmo as doações, a gente tem que registrá-las, né? E lançá-las, né? No nosso livro de contabilidade, né? E no livro Razão, que eu vou mostrar para vocês aí depois. Tá? Então, é um tipo de receita. Convênios públicos, né? Quando eu estou trabalhando lá com SUAS ou com algum outro serviço público, então o convênio é uma fonte de receita. Prêmios, tem um prêmio Falmer, por exemplo, né? Não, o prêmio é uma fonte de receita. Contratos, né, que eu possa ter com empresas para realizar alguma ação social, parcerias, todos são, né, coisas que podem trazer para nós receitas, ok? Vamos olhar mais no detalhe o que seriam essas receitas, então, né? A gente, e aqui a gente já está entrando numa parte mais contábil mesmo, que é uma classificação de receitas, né? Basicamente, a gente classifica assim, ó, recebido de clientes, receitas de aluguéis, operações financeiras, entradas patrimoniais e entradas eventuais. Por exemplo, recebido de clientes, né? O que seria isso, né? Recebido de clientes pode ser, ó, vou voltar aqui um pouquinho, um convênio público, né? Que você está executando no momento, ou algum outro contrato, né? Então, isso é um recebido de clientes. Receitas de aluguéis, você, né, pode ter uma organização em Campinas aqui, por exemplo, que ela tem, se eu não me engano, não, enfim, mas enfim, não me lembro agora qual que era, mas assim, receitas de aluguéis, basicamente eu posso ter um prédio, né, e esse prédio tá lá, né, como que é um prédio da fundação, é um bem da fundação, e ela tem uma receita, né, de aluguel daquele prédio. Operações financeiras, claro que a gente não pode, não visa o lucro, e também não visa, né, obter lucro, né, com juros, operações financeiras, mas então quando a organização recebe aquele repasse, aquilo fica numa poupança, fica numa conta e normalmente tem uma remuneração. A gente precisa classificar, né? Bom, isso aqui é uma remuneração, né? Uma receita que veio de operação financeira. Claro que na associações e aí fundações, a gente tem que mostrar que essa receita obtida de operação financeira é aplicada na instituição depois para a instituição atingir aqueles objetivos e exercitar, né, executar aquelas atividades fins dela, tá bom? Tem entradas patrimoniais. O que é uma entrada patrimonial, né? Uma compra de um computador, uma mesa, um extintor, são todos patrimônio, né? Que vai aumentar ou diminuir o valor aí da patrimônio da organização. Então,
tá? Entradas eventuais, que podem ser as doações, por exemplo, que a gente viu aqui, né? Então, podem ser as doações. Entradas patrimoniais também pode, de repente, ser uma doação, eu recebi de mesas ou de computador, né? Eu registro a doação, o valor, né, daquilo. Depois eu vou mostrar para vocês como fazer isso também, tá? Então é isso. A gente começa a classificar as receitas. A gente precisa classificar as receitas, né? Já começar a entrar aqui nessa questão de normas, porque senão a gente não vai saber de onde está vindo tal coisa, a gente não vai saber agrupar, não vai conseguir demonstrar que não, que isso veio de doação e tal, e como é doação se encaixa em determinada modo de prestação de conta, ou então como é de recebido de contrato é outra prestação de conta, tá? A gente tem que fazer essa classificação de receitas. Bom, e as despesas, né? Quais são os tipos de despesas que nós temos, assim, normalmente? Bom, tenho despesas administrativas, despesas financeiras, despesas de pessoal. Bom, de despesas de pessoal, o que que é? Ah, meu projeto tem uma assistente social, eu pago um salário de assistente social, é uma despesa de pessoal, mas também é uma despesa de pessoal os encargos e os tributos que eu tenho com a contratação, né, dessa pessoa. Então, a gente pode deixar aqui em despesas de pessoal e coloca uma subconta que eu já vou mostrar para vocês também como faz. Ah, eu tenho despesas aí com serviços prestados, vem um coffee break, né, coisa que é muito comum. Então, é um serviço que foi prestado à nossa organização e é uma despesa, né, uma saída de recursos, né? Ou as locomoções, as viagens, né, as diárias, então isso também, né? E aquelas despesas com impostos e taxas, né? Desde aquelas que a gente não tem unidade de isenção e aquelas que a gente não tem, né? Então, conforme ela aparece, a gente lança, aponta o evento e coloca ali, tá bom? Despesas com impostos e taxas. Então, a gente faz essa classificação aqui também, né? Isso aqui já é uma classificação contábil, né? Também. E uma coisa que a gente tem que distinguir no orçamento também são os custos diretos e os custos indiretos. Eu já falei para vocês aqui da questão dos custos diretos e indiretos, né? Então, assim, custo direto é tudo que está relacionado à atividade do projeto. E normalmente são exclusivos daquela atividade ou projeto. Então, eu tenho lá, numa organização, que ela tem 3 projetos. E aí tem no projeto lá de contraturno escolar, as atividades daquele projeto. Então, tem aquele educador que está relacionado diretamente à atividade do projeto, aquele material que está relacionado diretamente à atividade do projeto. Então, isso são custos diretos do projeto. Né? E esse mesmo projeto de educação no contraturno, aí, ele tem custos indiretos, né? Que são o quê? São aquelas atividades que são essenciais para a manutenção da organização e que os projetos utilizam também, né? Então, tem um custo indireto, que é do contador, que vai fazer a prestação das contas. Tem um custo indireto, aí que é para, né, manter as atividades da organização, para a organização ir lá, registrar aqueles documentos, organizar aqueles documentos, né? Então, isso é um custo indireto. Enfim, são coisas assim que não são relacionadas diretamente à atividade do projeto, mas se eu não tiver dinheiro, se eu não guardar um dinheiro para compartilhar esse custo, né, entre os projetos e, enfim, a organização não consegue mais executar suas atividades básicas e aí a gente não consegue não consegue executar mais projetos, tá? Então, tem lá os custos do projeto no campo e tem lá os outros custos, tá? Normalmente a gente fala na sede e tal, né, com escritório, carro, despesas de viagem, ok? A gente tem que ficar atento e diferenciar isso também. Então vamos lá, a elaboração do orçamento. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que ter um plano de contas e de subcontas. Então, ó, como que é esse plano de contas e subcontas? Tem entradas, né, que eu mostrei para vocês ali, que são as receitas, e as saídas. E, ó, a mesma classificação que eu mostrei ali para vocês, ó, entradas. Eu criei um número de conta, 1.000. Recebido de clientes, tá? É o número dessa conta aqui. Aí, 1.005 cliente é o projeto transformar.
1010 é o prêmio FAUM. 1015 é o convênio com a prefeitura que eu tenho. Então, essas receitas vão pingando na conta corrente da organização, né? E eu vou classificando. Então eu sei que eu tenho aqui do projeto Transformar na conta 1005, tanto a receber, e do Prêmio FAUM na conta 1010 tanto, tá? Você começa a saber de onde estão vindo as receitas e você está classificando. Porque imagina se só tem a conta lá, né? E as coisas vão entrando, mas você não sabe de quem está entrando, o quanto está entrando, né? Depois você vai ter que prestar contas e você não sabe de quem que é aquele dinheiro, né? Então você começa a organizar dessa forma, né? E é isso. Então você tem a conta, que é o principal, né? Ó, 1000, recebido de clientes, e você pode criar quantas subcontas for necessário, tá? Se eu tiver mais uma aqui, que é um convênio com uma organização internacional, 1020, convênio organização internacional tal, certo? O importante é que a gente crie isso e a gente saiba, né? Olha, eu tenho de tantos lugares aqui, né, para receber, esses são os clientes, essas são as receitas, e você vai classificando e organizando. Orçamento e contabilidade é muito parte escrita, formal, né? Tem que estar tudo no papel, não pode ter nada em conversa só, entendeu? Tudo tem que estar registrado e formalizado. E aí, ó, só para como exemplo, né? Ó, falei lá de receitas de aluguéis, aí atribuí um número para essa conta, aí um número aqui, ó, recebo o aluguel de uma loja e essa é 1.105. Vocês não me perguntaram nem lançaram essa dúvida ainda, mas é uma dúvida comum, eu já vou antecipar. Conta, o número da conta aqui não significa que eu tenho várias contas correntes. Eu tenho a conta 1000, eu tenho a conta 1100, a conta 1200. Não é essa, tá, a ideia? É só para classificar, tá? Para eu saber diferenciar as operações e os registros de operações financeiras, as receitas de aluguel e de recebido de clientes, ok? Deixa eu voltar. Tá, e aí depois, ó, das saídas, ó, 2.000 é o número que eu dei para a conta de saídas e despesas administrativas. 2005 é o quanto eu paguei de aluguel, 2010 é a conta, né, de luz. Então, todos os eventos de conta de luz da organização eu vou jogar na conta 2010 e eu vou registrar essas coisas, né? E assim vai. Existem vários exemplos de plano de conta que vocês podem pegar na internet. Nesses livros que eu estou usando aqui, que eu deixei a fonte aqui embaixo, né, no slide lá para vocês, também tem planos de contas que vocês podem pegar. O importante é vocês pegarem a ideia aqui, o raciocínio, né, que é, bom, eu tenho que classificar tudo e registrar tudo dentro dessas classificações, ok? E aí vocês podem ir acrescentando mais, né, ou menos coisas aqui, ou eliminando coisas. Então, assim, ó, o que vocês vão ter que pensar agora? Minha organização tem que ter um plano de contas, esse plano de contas tem que ser abrangente e detalhista, né? Tem que estar lá o custo direto, o custo indireto, tem que estar no detalhe, né? Bom, então, como que eu faço o orçamento, né? Então, ó, eu já tenho lá meu plano de contas, né? Já estabeleci as entradas e as saídas, criei as contas, as subcontas, tal. Um orçamento de um projeto, né? Da organização. Não vamos fazer o orçamento da organização ainda não, tá? Vamos de um projeto. Normalmente, a gente lista as atividades, né? Do projeto, da organização. Bom, vou precisar de um assistente social em tempo integral, um educador social em tempo parcial, e nas oficinas aí que vão acontecer, vou precisar de papel xerox, de cartolina. E também vão precisar de telefone e internet, né, para essas pessoas se comunicarem e organizarem seu trabalho. Vão precisar de computador também. Enfim, a gente faz a lista de tudo que a gente precisa, desde pessoas, materiais, tá? E eu pergunto para vocês, e aí eu quero que vocês tentem, assim, né, responder aí para a gente no WhatsApp e tal. Onde se encontra essa lista de atividades? Na cabeça do coordenador de projetos, na cabeça do gestor de projetos, é isso? Onde vocês acham, olhando aí para as capacitações passadas aí que vocês tiveram, que vocês conseguem pegar essa lista de atividades? Lembrem aí das outras capacitações, assim. Da onde vocês acham que a gente consegue
saber o que eu vou precisar de equipe, o quanto eu vou precisar de material. Dá aí uns segundinhos aí para ver se vocês respondem aí para a gente, tá bom? Bom, tem uma... Vocês lembram lá do marco lógico? Quando a gente monta o marco lógico, a gente começa a colocar algumas atividades ali, né? Tinha atividades, produtos, efeitos e impacto. Bom, tem atividades, né? Então, ali no nosso marco lógico, já tem uma pequena lista de atividades. Mas vocês se lembram também que eu mostrei a EAP, né? Estrutura Analítica de Projetos. E lá a gente detalhava mais e mais as atividades, né? A gente chegava até a detalhar, isso aqui é trabalho direto, isso aqui é trabalho indireto. Aí tem atividade de contratação, tem atividade de compra, tem atividade de execução das oficinas, né? Então, a gente, se vocês olharem, né, verem as capacitações anteriores, vocês podem já ter essa lista a partir do marco lógico e da IAP, de preferência da IAP, tá? Então, essa é a importância aí, né? Bom, aí eu peguei lá, olhei meu marco lógico, minha IAP, e aí eu vou fazer uma memória de cálculo, né, do meu orçamento. Então, ó, que recurso eu preciso? Eu preciso de um assistente social, né? Então, quantidades de assistente social que eu necessito. Uma quantidade, um assistente. Ah, ele vai... Quantas horas de trabalho dele? Ah, 120 horas. Qual que é o valor unitário, né? Qual que é o valor de uma hora de trabalho desse cara aqui, né? Assistente social? Ah, R$ 50. Aí eu multiplico, né? R$ 50 vezes o total de horas dele aqui que eu vou precisar. Eu sei que eu vou precisar de R$ 6.000, né, para pagar esse assistente social aqui. O educador social, vou precisar de 2 educadores, cada um desses educadores vão trabalhar 60 horas cada, né? O valor unitário deles é 25. E aí eu multiplico de novo, né? O valor unitário, que é R$ 25 vezes 60 horas, vezes a quantidade. E aí chego num valor total. Papel, né? Mesma coisa, ó, 3 pacotes que eu necessito. Horas. Bom, horas a gente não usa para papel, né? Então, ok, não vou calcular aqui. E o valor unitário de cada papel é R$ 10. Então, bom, R$ 10 aqui, multiplicado pelos 3 pacotes que eu necessito, dá R$ 30, tá? Eu trouxe esses valores aqui, né? Valores fantasia e tal, mas só para a gente ter uma ideia de como faz o cálculo, né? E eu pergunto para vocês, como se estabelece esses parâmetros aqui, né? De onde se tira, qual que é o valor unitário, né? Então, a gente tira esses valores, né, do mercado mesmo, né? Ou então eu pego a ação 120 horas e o valor total, normalmente, o valor de mercado de um assistente social é tanto, e eu divido e eu acho esse valor unitário. O do papel eu fui até o lugar, né? Ou eu sei que custa R$ 10, a gente já coloquei aqui, tá? Então, é daí que vem esse parâmetro, né? Então, a gente coloca o parâmetro, que é o valor unitário, multiplica depois pelas quantidades que a gente necessita. Posso fazer de outro modo? Posso fazer de outro jeito? Pode. O importante é que você tenha uma memória de cálculo e ia falar assistente social, R$ 6.000. O educador social, R$ 3.000. É legal você ter isso detalhado, para que depois, quando for rever, a lógica é essa, foi montada assim, tá? Mas vocês podem fazer de outra maneira também. Aí na planilha de orçamento, né, vocês pegam, tá vendo? E começam a classificar nas rubricas, ó, recursos humanos, né, ou despesas com pessoal. Lembra que eu mostrei no plano de conta lá, despesa com pessoal, conta 2.000, despesa com pessoal, conta 2.100, despesas administrativas. Você começa aqui, ó, depois que você fez a discriminação, começa a classificar aqui conforme as contas, tá? E aí joga pelo mês também, para você saber qual que é o desembolso mensal que o projeto vai ter que fazer, né?
Então, você sabe que lá no mês de abril, tal, o projeto vai ter que desembolsar 3.010, então você vai se preparar para fazer esse desembolso, tá? Mas é muito importante esse passo aqui, né? Colocar a rubrica, a classificação já dessa discriminação. E aí, ó, o livro Razão, né? Lembra que eu tinha mostrado para vocês também, né? Que vai ter que ter o livro Razão, as entradas e saídas registradas em cartório e tal. A gente pegou aqui, ó, elaboramos o orçamento e o livro Razão é o registro de todas aquelas transações que vão acontecer no projeto, né? Então, ó, entrada e saída, né? I/S é entrada e saída, então teve uma saída da conta, 2.400, que são saídas de pessoal, da subconta, 2405, que é a folha de pagamento, cliente ou fornecedor, Emílio Jardim, assistente social. Qual que é o documento desse evento contábil? É o Olerite. Qual que é o valor que eu, né, do salário que eu tenho que tirar? 2.000. Qual que é o vencimento? 1º de abril. O quanto que eu paguei? Paguei os 2.000 para ele, né? E paguei no dia 1º de abril. Então, esse é o livro Razão. Assim, é uma descrição de todos os eventos contábeis, né? Ó, saída, conta, 2.000, despesas administrativas, subconta, 2025, material de escritório, calunga, nota fiscal tal, quanto que eu paguei naquele, R$ 10. Então, todos os eventos você vai descrevendo aqui como se fosse um diário mesmo, né? Só que é um diário dos pagamentos e saídas, né? Das entradas e saídas. Então, tem até livro pronto que você pode comprar para isso também, né? Eu trouxe aqui um exemplo que é muito usado, vocês podem colocar outras colunas também, né? Então, e aí a gente pode fazer também o seguinte, né? Depois que a gente, lá no mês de abril, né? Fizemos todos os lançamentos do livro Razão, tal, todas as entradas e saídas, não sei o que tem, a gente pode fazer um previsto e um realizado. A gente olha lá para a rubrica lá de recursos, né, humanos, despesas administrativas. A gente tinha previsto em abril R$ 2.000 de assistente social, e foi realizado, foi pago 2.000. Eu tinha previsto papel em abril, R$ 10, né, papel. De fato, eu gastei esses R$ 10, né, eu realizei R$ 10. Eu poderia não ter gasto nada, não ter comprado esse papel, ou ter comprado, mas aí o preço aumentou e aí foi 15, né? Reais, eu começo a ver assim, se eu estou gastando dentro do que eu previ ou não. É importante, né, eu saber se eu estou gastando dentro do que eu previ ou não. Então, isso daqui vai ajudar vocês também a fazer isso. Bom, doações e trabalhos voluntários, mas ainda dentro aqui do aspecto de finanças, né? Eu falei para vocês que, bom, como que a gente faz? A gente contabiliza também, né? Alguém vai lá e dá mão de obra voluntária para construir o muro, eu contabilizo ou não? Dá um cimento, eu contabilizo ou não? Dá um alimento, eu contabilizo ou não? Sim, todas as doações e trabalhos voluntários, né? Vocês têm que seguir o mesmo padrão de registro, né? Então você tem que dar um recibo também disso. Você tem que descrever essa atividade, né, no seu orçamento, a atividade de mão de obra para muro, doação. E aí você elabora o parâmetro, né? Você vê com essa pessoa que está doando, ela vai doar um dia de trabalho para fazer o muro. Quanto seria? Aí você pergunta para as pessoas, quanto que seria se você fosse cobrar? Qual que seria o valor? Se eu fosse cobrar, o valor seria R$ 200. Né? Então você coloca lá valor da mão de obra, de serviço voluntário para o muro, R$ 200. Você faz, né, a memória de cálculo disso, você vai colocar na sua planilha de orçamento e você vai colocar no seu livro Razão também, né? Esse aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó, né? E tem lá, recebido de clientes, a subconta tal, aí o João, que levantou o muro, ao documento, o recibo de doação, né? Então tem o recibo de doação lá do João para a organização, que daí seria no valor, né, de 3.000, caso ele cobrasse, mas ele realizou o serviço, então a gente está incorporando esse valor aqui, tá? Então mesmo um trabalho voluntário, ele entra e tem que ser registrado, tá? E outra coisa que eu quero ver com vocês também, agora falando mais do orçamento da nossa instituição, né? Até agora
falei para vocês do orçamento de projetos, né? Mas como que seria o orçamento da nossa instituição, né? O orçamento anual? Como que a gente monta isso, né? O orçamento anual da nossa instituição, a gente monta somando projeto a projeto, né? Então, eu fiz o orçamento do projeto A, fiz o orçamento do projeto B, e esses orçamentos vão compor o orçamento anual aqui, né? E aí a gente vai seguir os mesmos passos. Bom, você tem que descrever as atividades, né, da organização, você tem que elaborar os parâmetros, tem que fazer a memória de cálculo daquilo, tem que ter uma planilha de orçamento, tem que ter um livro razão, né, para aquilo, né? A diferença aqui só basicamente, né, da questão do orçamento da instituição para o orçamento do projeto é que a instituição vai ter vão ter atividades que não estão escritas lá no projeto, né, mas que a gente precisa também colocar no projeto para saber o quê? Os custos diretos e indiretos. Lembra que eu falei do rateio para vocês, né? Então, ó, aqui no orçamento anual é quando a gente tem que ter exata dimensão dos custos indiretos, né? Então, assim, ó, a gente estima, por exemplo, a quantidade de tempo que um projeto vai utilizar do contador e o administrador, né? O contador e o administrador estão no orçamento da instituição, mas eles vão ser pagos, né, com os projetos. Então, vamos supor lá que você tem 2 projetos, então, o projeto A, 50% do valor do salário do contador vai ser pago pelo projeto A e 50% restante pelo projeto B. Tá? Então, você começa a dizer da onde vai vir o valor, né, que é compartilhado entre os projetos, para pagar as atividades essenciais da organização. E aí você também estima a quantidade de recursos, né, que o projeto vai utilizar de luz, de água, de material de escritório da organização. E coloca essa conta lá no projeto, para o projeto pagar isso. E essas estimativas vão formar o valor de contribuição do projeto para a manutenção da organização. Claro que a organização pode ter outras fontes de manutenção, pode ter uma doação que não foi para o projeto, que é uma doação que foi direta para a organização, né? Pode ter, enfim, outras coisas. Muito, boa parte, né, vai vir dos projetos, né? E os projetos, quando eles utilizam esses recursos essenciais da organização, ele tem que remunerar esses recursos, né? Porque senão o que acontece? Se eu tenho lá um contador e um administrador, mas eu não coloquei no meu projeto um valor para pagar esse contador e administrador, eu não vou ter dinheiro para pagar depois esse contador e administrador. E isso que é uma atividade indireta vai deixar de existir e vai prejudicar os projetos, ok? Então, assim, ó, como que a gente faz, né, o cálculo de rateio para custos diretos, né? Ó, veja lá, recursos humanos, né, de contador e administrador. Ah, então, ó, por 12 meses, um ano, né, R$ 2.000 por mês e R$ 24.000 ao todo, né? Ah, e qual que é o uso estimado que o projeto A, lá de atividades de contraturno escolar, vai fazer disso daqui? Bom, ele vai usar o trabalho desse contador por 2 meses, então, né, eu sei que 2 meses vão dar R$ 4.000, porque ele custa 2.000 aqui por mês. Eu sei que eu tenho que colocar lá nesse projeto, lá, que ele tem que contribuir, né, com R$ 4.000 para manter aqui esse recurso humano na sede. E a mesma coisa com o material de escritório, né? Eu sei aqui que em 12 meses eu vou gastar R$ 6.000, né? Com material de escritório, viagens, documentos, enfim, tudo que a organização precisa, né, para manter. E o projeto, vai ser um projeto de um mês, bom, vou cobrar R$ 500 desse projeto aqui para ele contribuir, né, com a organização, tá? Então, o valor compartilhado é de 500. Então, aí, quando eu estou fazendo o orçamento do meu projeto, eu tenho que saber esses valores compartilhados, né? E aí eu olho lá, bom, esse projeto então tem duração de um mês, vai pagar 500, né? Esse aqui vai usar durante 2 meses o serviço de contador, vai pagar esses 4.000, tá? E eu coloco isso na conta do projeto, né? Eu peço isso no projeto, e aí o projeto tem edital ou convênio vai financiar isso daí, tá bem? Então, uma coisa que a gente tem que fazer é calcular, fazer o cálculo, né, do rateio de custos indiretos do nosso projeto, né? Vocês vão ter que listar isso aí, todos os recursos humanos, né, que são indiretos, que estão na organização, o valor deles e o quanto que o projeto está usando ou não deles, né? Isso vai te dar o valor
compartilhado, né, do projeto. Tá? Deixa eu colocar aqui, já que eu comecei a falar aqui da nossa lição de casa, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, assim, o que vocês vão fazer aí, né? Para as assessorias e para vocês, assim, né? Primeira coisa, pega aí de um projeto, né? Que vocês tenham, de pelo menos um, elabore um orçamento do projeto se vocês não tiverem esse orçamento, né? Então vão lá, criem um plano de contas, as subcontas, listem tudo que precisa no projeto, o que está acontecendo no projeto. Ah, Emily, meu projeto já começou, será que dá tempo? Não tem problema, ele começou, já tem 3 meses, faltam 6 meses, faz para os próximos 6 meses, entendeu? É importante a gente fazer isso. Então você vai lá, as contas, subcontas, vai classificar, né, nessas rubricas aqui. Deixa eu voltar aqui, ó, só para dar referência aqui para vocês. Né? Basicamente isso aqui, né? Vocês vão discriminar, né? Assistente social na rubrica tal, tanto por mês, né? Isso, aquilo. Enfim, montem um orçamento de vocês, né? A planilha de orçamento. Completinha, com as contas e subcontas, tá? Então esse é um primeiro coisa aí que a gente tem para fazer. E aí, fiz esse daqui do projeto, tal, gostei, quero me aventurar, vou fazer o manual da instituição. Pega lá, ah, olha para a sua instituição, vê quais são os, né, o que a gente chama os custos indiretos ali, né? Todas as atividades essenciais para que os projetos precisem rodar. E coloquem, né, esse valor, ó, como foi feito aqui, ó. Aqui na sede tal, de contador, administrador, recursos humanos, o valor total é 2 mil, por 12 meses, 24 mil. E quanto que eu vou tirar de cada projeto? Do projeto A eu vou tirar, então, 4 mil reais, né, para ele contribuir, do outro projeto tal. Ou então, se pelo menos já chegar e falar, olha, ó, minha organização para funcionar, ela não é, né, precisa, né, de tanto de recursos humanos, tanto de material escritório, já vai estar bom. Você já vai ter uma ideia de quanto custa a sua organização, de quanto você precisa ir atrás para cobrir e usar também o recurso do projeto para cobrir essa parte aqui, tá? Então, era isso, né, que eu tinha para passar para vocês. A Cristiane aqui colocou uma pergunta, se sindicatos dos profissionais também, sindicatos dos profissionais também conseguem a regularização de preço de serviços. Você diz assim, o parâmetro, Cristiane, se eles conseguem dar esse parâmetro para a gente, você podia me ajudar aqui? Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Está falando do parâmetro para... Deixa eu voltar aqui. Desse parâmetro aqui, do valor unitário, é isso? Enquanto a Cristiane está respondendo aí para a gente, né? O Felipe vai colocar aí ao final um link, né, para vocês avaliarem o ciclo de realidade local, tá? Então, pedir para vocês não se esquecerem, por favor, avaliem. Para nós isso é muito importante para saber o que a gente pode melhorar, o que está dando certo ou o que não está dando certo, o que a gente tem que fazer, tá bom? Ó, a Rosa aqui está perguntando, quando a gente contabiliza doações de mão de obra e gêneros específicos, como que é a saída, né? Na verdade, não é a saída, é uma entrada para a instituição, Rosa. Quando alguém vai, né, te dar uma mão de obra voluntária ou então entrega os alimentos, você vai registrar não como saída, você vai registrar como entrada. Então, essa pessoa vai lá, vai dar um dia de mão de obra, né, para fazer um muro. Então, vai assinar um recibo de doação, que fulano de tal doou 10 horas de trabalho voluntário para a construção de muro. E aí você pergunta para ele, quanto que seria se eu fosse pagar 10 mil reais? Então, vai constar como uma, né, seria uma entrada, né?
pro seu projeto, né? Não, não é uma saída. Ficou claro, Rosa? Tá, a Rosa disse, ó, já procurei dois contadores que disseram que é impossível contabilizar isso. Olha, Rosa, tem que ver. Opa, deixa eu voltar aqui. Nesse material que eu consultei aqui, ó, vou mostrar para você, Rosa. Deixa eu só pegar a fonte aqui. Quem tiver interesse também pode. Tem aqui, ó, desde o manual do terceiro setor, né, que vocês já compartilharam aí, né, no grupo. E aí tem um outro, tem esse aqui, ó, Manual de Procedimentos para o Terceiro Setor, que está aqui o link, é o Manual de Procedimentos para o Terceiro Setor, aspectos de gestão e de contabilidade, né, e tal. E aí vocês podem consultar isso aqui depois e ver, né, tem a recomendação, sim, de se contabilizar isso, né, se registrar para um recibo de doação e tal, e, no fundo, é uma entrada, né, na organização. Mas, enfim, aí você vê aí depois com os outros contadores também, tá? Ó, a Catarina está dizendo o seguinte, ó, equipe permanente da instituição, né? Exemplo, auxiliar administrativo que vai atuar, vezes o tempo para determinado projeto. Esse profissional permanente é custo direto ou indireto do projeto? O auxiliar administrativo, Catarina, que no caso, ele é um custo indireto do projeto. Por que ele é um custo indireto do projeto? O auxiliar administrativo, ele não é um profissional exclusivo daquele projeto, né? Por exemplo, num projeto que tem um educador social, o educador social está só ali só para aquele projeto. Agora, um auxiliar administrativo, ele vai prestar serviços para o projeto social para o projeto social B, entende? Ele não é exclusivo, né? E ele não é fundamental para a atividade direta, mas ele presta um apoio, então ele está como um apoio, como um indireto, tá? Então, essa é o raciocínio do que é direto ou indireto. Por exemplo, se eu tenho lá, de novo, né, contraturno escolar e a atividade de contraturno escolar é música e dança. E, claro, ali eu vou precisar aqui de educadores na área de música e de dança. Mas o contador lá da instituição, ele vai apoiar esse projeto depois com a prestação de contas, com a elaboração do livro razão e tal. E ele é um custo indireto do projeto, né? Se eu não tiver o contador, a atividade lá cultural vai acontecer, certo? Ele não é exclusivo daquele lugar, ele não é fundamental, mas ele é indireto e ele é necessário. Então é isso que você, né, deve aí entender dessa parte do indireto e indireto. Ficou claro também, Catarina? Então, a Rosa está colocando aqui, né? Porque entende que entraria como doação, e é meu entendimento também, e é o entendimento que eu tive aí baseado nessas pesquisas que eu fiz, que eu deixei aqui com vocês aí, né? O manual de procedimentos de outros e tal. Acho que é isso, né? De que a doação deve ser registrada, tem que entrar lá no seu livro razão e tudo mais, e é um valor que está entrando via mão de obra voluntária, né? Mas ele tá entrando, né? Ele está somando ali ao projeto, tá? Mas aí você tenta novamente argumentar com esses contadores ou entender exatamente o que eles estavam colocando, né? Ah, aqui, ó, a Catarina tá colocando aqui também, ó, sobre a gestão de documentos, citam a capacidade técnica, né, lá no marco regulatório, né, que a gente viu, né? Na minha ONG temos vários serviços. O correto é ter uma carta com todos os serviços ou individual? Ó, aí vai depender do que, Catarina? Vamos por assim. É legal vocês terem tudo isso já preparado, né? Já deixar de cada serviço individualmente, né? Qual que é a capacidade técnica para prestar aquele serviço, qual que é a infraestrutura que você tem, qual que é a qualificação, né, dos seus profissionais, qual que é o notório saber que vocês têm isso aí. E aí pode ser de cada um ou de todos, né? Mas se você vai entrar num projeto via marco regulatório, né? É um projeto que vai usar um serviço só de vocês,
Então, não compensa você mandar para esse edital do marco regulatório uma carta com todos os serviços. Não vai interessar, né, para o edital do serviço, de todos os serviços. Ele está interessado naquele. Então, o que eu sugiro? Mantém registros individuais. E aí, conforme o edital, ele só precisa desse, manda só aqui. Ele precisa desse serviço e do outro, você junta, né, esse documento que vai estar pronto. Você só vai juntar, né, na verdade, ok? E aí você manda também, tá? Certo, pessoal? Mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram aí que não ficou claro, que eu explique? Tá. Eu acho que não tem mais nada, né? O Felipe não me passou mais nenhuma dúvida aqui, então só reforçar para vocês, né? Respondam lá a avaliação sobre o ciclo de realidade local. O Felipe já colocou aqui para a gente, né, no grupo do Transformar. Agradecer vocês aí. Boa noite. Acho que o Felipe também vai colocar a questão aí do Doodle, né? Para marcar as assessorias também. Então, marquem as assessorias, tá? E é isso. Agradecer vocês aí, né, pela paciência, pela atenção. Boa noite e até uma próxima.